A história da humanidade e da construção dos Estados-nações foi sempre acompanhada pela história das perseguições sofridas por grupos étnicos, religiosos e subalternos, bem como por disputas territoriais. No capítulo 3, destacamos alguns conflitos étnicos, nacionalistas e separatistas, a exemplo: conflitos no Cáucaso e nos Balcãs, a independência da Bósnia, a Guerra do Kosovo, a questão basca, a questão irlandesa, o fundamentalismo islâmico, os conflitos no Oriente Médio, a questão da Palestina e o conflito entre Índia e Paquistão. Dentre estes, gostaríamos de comentar sobre o conflito no Timor-Leste, iniciado em 1975. Para entendermos este conflito, assistiremos trechos de um vídeo. República Democrática do Timor-Leste. Foi em 20 de maio de 2002 que este país se tornou uma nação soberana e independente. Ocupando uma área de 18.900 km² no Sudeste Asiático, o território timorense é dividido em 13 distritos, incluindo o enclave de Oecussi. O Timor-Leste, que já nasceu como o país mais pobre da Ásia, ocupa praticamente metade de uma pequena ilha no Sudeste Asiático. Num ponto estratégico entre os oceanos Pacífico e Índico, o território do Timor não chega ao tamanho do menor estado brasileiro, Sergipe. A outra metade da ilha faz parte da Indonésia, república composta por mais de 17.000 ilhas espalhadas por toda a região. Assim como o Brasil, o Timor-Leste foi descoberto no século XVI, na época das grandes navegações. Mas a saída dos portugueses só foi acontecer em 1975. E a liberdade não durou muito. Meses depois, os indonésios invadiram o Timor. Esta ocupação durou até o final de 1999. E a Indonésia não saiu do Timor sem guerras e conflitos. Calcula-se que desde a invasão, mais de 200.000 timorenses, praticamente 1/3 da população do país, foram mortos. Nas cidades, restaram ruínas. A bela paisagem do país, das florestas até o alto das serras, ficou marcada pela violência. Mas pouco a pouco, a vida volta ao ritmo normal. Homens, mulheres e crianças retomam o trabalho nas plantações de café, no extrativismo de frutos nativos e nos campos alagados de arroz. Nos arrecifes, aproveitando a maré baixa, as catadoras de moluscos buscam o sustento de suas famílias. Atualmente, o povo sente o gosto e o prazer da liberdade, que está no rosto das crianças, dos jovens, dos homens, dos velhos. Todos voltam a conviver com a paz e a reconstruir o próprio país. Não podemos deixar de falar também do Tibete. A questão do Tibete é um dos principais conflitos políticos e territoriais que a China enfrenta. A região é uma teocracia budista de aproximadamente 1,2 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 2,8 milhões de habitantes. Localizado numa área de confluência entre o sul da Ásia e a Ásia Central, o Tibete se constitui num território de grande importância geopolítica para a China. Segundo José Francisco Bigoto, em artigo publicado na revista Discutindo Geografia, além da questão geoestratégica, o Tibete possui uma enorme reserva florestal que, aos olhos da China, é vista como grande potencial bioenergético, além de possuir jazidas de cobre, urânio, lítio, ferro, cobalto, dentre outros. Outro fator relevante deve-se pela disponibilidade de água, pois nesta região
localizam-se as nascentes dos principais rios asiáticos. Para você ter uma ideia, desde o século XIII, a China reivindica o território do Tibete. Em 1950, o país ocupou militarmente a região. Em 1951, os governos de Lhasa, capital do Tibete, e Pequim entraram em acordo que selou a volta à pátria do Tibete com a assinatura do líder espiritual dos tibetanos, Dalai Lama. Dalai Lama, que inicialmente havia assinado o acordo de 1951, abandonou o país e fundou um governo no exílio no norte da Índia, em Dharamsala, que defende a não violência e sem renunciar à recuperação dos direitos políticos e culturais de seus compatriotas. Hoje, existem mais de 120 mil tibetanos no exílio. Em 1965, Tibete recebeu uma autonomia parcial pouco antes do início da Revolução Cultural, que culminou na destruição de milhares de monastérios e textos sagrados, além da detenção de religiosos. Entre 1979 e 1987, houve tentativas de diálogos. Pequim se mostrou disposta a perdoar a traição de Dalai Lama,